Bom, eu tentei fazer hoje, a partir das 6 da manhã, uma certa síntese, mas não tive muito tempo, tinha o conselho universitário. Eu só peço que vocês não prestem atenção nos dados estatísticos, que são muito chatos e tal, e depois vocês encontram. Nós temos no Drive toda aquela série de documentos, então eu vou passar muito rápido nos dados. Bom, isso vocês já conhecem. Então, primeiro, se você entra na Wikipedia, você vê lá, bom, foi criado um jornalista que não sei quando, 2001, criou o termo BRICS, né? O que eu acho que os vários professores mostraram, na realidade você tem acontecimentos políticos, né? A professora Soraya mostrou bem agora, uma preocupação com seguridade social, que talvez o jornalista tenha sido brilhante, dá o nome, mas o bicho estava correndo na mata já, né? Então, bom, a Índia tem um marco da independência, depois a China nas sociedades de mercado, o Brasil, a nova república, principalmente os dois governos, Fernando Henrique e Lula, na África do Sul, evidentemente, pós-apartheid, e na Rússia, o perestroika e glasnost a partir de 91. Então, há uma densidade de acontecimentos políticos, e que eu acho que ficou, para mim, muito claro, que quer dizer, o BRICS foi e está sendo uma articulação política de vários, né, e nessa ideia do multipolar, né, uma multipolaridade que é contra o atlantismo, quer dizer, que é a hegemonia dos Estados Unidos, ou mesmo da Europa, isso tem em jogo, né? Bom, isso aí está disponível, você vê que é o quarto volume, não, é o terceiro volume de estatística, 13, 14 e 15. É o esforço dos vários países, esse está em russo, que acho que foi lançado na Rússia, né, aquele famoso, não é o famoso site russo que vocês conhecem, mas é aquele, não é? Não, já vimos isso. Então, há um histórico, isso eu achei muito interessante, né? Que você tem desde pelo menos 2006 e reunir anualmente 5 chefes de Estado não é biscoito, né? Sinal que aqui eu não trouxe, bom, se você olhar, tem o Itamaraty tem um site BRICS, que é muito interessante. Outro que eu achei muito interessante, da Universidade de Toronto, tem tudo, né? Então você vê que tem os ministros de educação estão reunidos, os ministros de agricultura, o ministro não sei de que, tem vários, né, jornalistas. Outro dia eu descobri um Brick News, alguma coisa assim, um encontro que vai haver agora Xiamen, agora dia 4, nós vamos sortear uma passagem no final, vai ter um encontro lá na China. E eu estava vendo, se vocês entram no BRICS 2018, está tendo, já houve nesses dias, uma reunião de imprensa. O Brasil, acho que estava Estadão e a Empresa Brasileira de Comunicação e um outro jornal, acho que Valor Econômico. Então, você vê que estão acontecendo coisas, né? Isso eu acho muito interessante, né? Bom, isso aqui nós já vimos, a área, a população, está tudo lá. Só que a importância da população urbana, mesmo que na Índia ainda seja inferior, mas em todos os outros países é predominante, né? Bom, aqui nós já vimos participação no mundo, a área, né? Vimos também a questão dos PIBs e tudo. Evidentemente que nessa comparação a Índia e South África, somente a Índia fica muito lá atrás, né? Em termos de per capita, né? Os outros não estão tão distantes assim, embora... E é curioso, o Brasil, a gente fala tão mal do Brasil, né? Mas afinal é o país do futuro, né? Você vê, comparativamente, o que eu aprendi nesses dias, que na realidade a sociologia comparativa, ou ciências sociais comparativas, é o grande método, né? Que você começa... Um grande antropólogo, Roberto Carollo, dizia, você precisa, que é o antropólogo, é você se familiarizar com o estranho e estranhar o familiar, né? Então, quando você vê, né, a professora falou do sistema de seguridade, né, o SUS, eu sei, o ministro aquele Temporão, né, ele me contou que eles foram lá, não, e o Reinaldo Guimarães, na época do Temporão, acho que início do governo Lula, eles foram à China para explicar o sistema. Então, na vertente econômica, nós vimos tudo isso, no mercado interno, substituição de importações, indústria agropecuária, minerais e comércio internacional, diferentes valores. Isso aqui eu vi uma vez, eu estou copiando de várias pessoas, né? Inclusive da Wikipedia, mas eu não posso dizer.
Mas, em todo caso, uma vez eu vi o professor Li Peilin, né, que é o vice-presidente da Academia de Ciências Sociais da China, acho que desde o Rio, que a gente conhece ele há mais de 10 anos, ele mostrava esse mapa, só que eu tive o pudor aqui de não colocar os países, depois eu coloco. Então, você tem uma articulação agropecuária, minerais e energia, a questão da indústria, evidentemente, serviços e conhecimento, que vai toda a ideia de software, etc., sociedade do conhecimento, inovação, criatividade. Só que ele colocava isso aqui em países, aí a gente ficava meio mal, porque aqui era Brasil e South África, basicamente, um pouco a União Soviética vive muito da energia, do gás e petróleo, né, hoje, né? Bom, a indústria, então ele dizia, bom, a China, aqui seria a China na cabeça dele, a grande manufatura do mundo, e não mais com trabalho mal remunerado, trabalho escravo. Outro dia eu falei com o guri aquele, o Rui, gurizão, aquele gurizão da USP, o Rui Braga, que é completamente enlouquecido, dizia brilhante. Ele me dizia que ele tem uma articulação sobre trabalho e sindicatos nos países BRIC. Então ele me disse, ele vai me mandar para o site, que o lugar do mundo que mais acontece em greves hoje é na China. Eu não tinha a mínima ideia disso. Então você vê que tem muita coisa acontecendo, né? Bom, a questão dos serviços, né? Serviço aqui no sentido de serviço né, avançado, de conhecimento, de software. Né? Aí o Li Peilin colocava nessa faixa a Índia, né? Em toda a desigualdade, mas parece que na questão, ontem nós discutimos a questão dos números, né? Aliás, os chineses e indianos têm, acho que, uma proximidade com os números que nós sociólogos não temos tanto, mas eles são. E aí você tem toda uma produção de software. Como eu falei, eu conheci vários indianos na China que estavam lá trabalhando em software, né? E, bom, isso deve ter números interessantes sobre isso e tal, né? O próprio aquele carro popular, Tata, né? Tata, né? Tata Nano, né? O carro popular, etc. E caminhões. E aí você tem toda a questão da inovação e criatividade. Bom, e aí o problema é que essa desindustrialização, no caso brasileiro, a África do Sul acho que nunca teve tanto, pode levar a uma quebra disso aqui, né? Então, essa equação econômica aqui, bom, é terrível, mas há que ver. Bom, o branco nós já falamos, que é interessante, é um outro passo nesse multilateralismo, com detalhe que os negócios nesse banco são feitos nas moedas locais, né? Não é no dólar. Né? Eu não sei se um dia não será só com o Ruanambi, mas por enquanto... O Ruanambi hoje ele faz parte da Cesta Internacional. Cesta Internacional. Uhum, exato. Bom, isso aqui já vimos, territorializando populações regionais, urbanização, desigualdade social, etnia. E acho que isso aqui é muito interessante, esse sistema de universidade, ciência e tecnologia, que depois não sei se bom, o índice de higiene já vimos, a desigualdade acho que vimos também, né? Que é interessante, se esse gráfico aqui começasse em 80, a China estava com 0,20. A China conseguiu fazer isso aqui não está a China. Então, a China fez chegar ao Brasil. A China fez isso em 30 anos, né? Todos os estudos do grupo do Li Peilin estão trabalhando exatamente com isso, né? Bom, aqui clássico categorias sociais, isso aqui é muito antigo, mas todo caso, por outro lado você tem populações marginalizadas que podem ter uma conotação racial no Brasil e na África do Sul e pode ter uma conotação de castas, os chamados dualites. Né? Eu aprendi na semana, eu sempre trabalhei com a ideia de 7 castas. Na semana eu aprendi que são 2.000 e... Cada lugar tem a sua. Vai ter uma determinada localidade que tem 87, na outra tem 30 e não sei quantos. Então você pode ter fenômenos de marginalização e de exclusão, não só econômicos, também por raça ou etnia e também por casta, ou certamente eles são cruzados, né? Bom, camponeses, trabalhadores rurais, trabalhadores em geral, que é o setor de trabalhadores industriais em todos os países é secundário em relação de serviços. As classes médias, então é todo o grupo lá do Li Peilin, né, que agora publicaram um livro, acho que não, nós tivemos, né, o ano passado em Xangai, vai sair o livro, acho.
E as estatísticas eles vão mostrando, também vale para a África do Sul, para o Brasil, que houve um crescimento das classes médias. Aí podemos até discutir qual é o conceito, não vou entrar nisso. Né? Aí vai ter vários conceitos. Vai estar aqui no ILEA em 19 de setembro, o Márcio Porchman. Nós vamos fazer uma homenagem ao Marco Aurélio Garcia, ele virá, que tem trabalhado sobre isso. Mas, em todo caso, não importa aqui para mim se são trabalhadores, não. Mas há um novo setor no meio da sociedade que mudou a pirâmide. Né? A pirâmide começou a ficar uma pirâmide meio com bossas. Bossas, existe falar? Bom, um setor de funcionários públicos, talvez menos na África do Sul, mas em todos os outros países, mas também na África do Sul. Uma burguesia de proprietários de terra, há uma questão agrária. Até o professor Sérgio Chinari trabalha sobre isso, ele está num grupo, a gente vai estar em Moscou juntos, em outubro. Há uma questão agrária na África do Sul, parecidíssima com o Brasil, inclusive um ex-aluno meu, Marcelo Rosa, que é brilhante, coordenador do PPG em Sociologia da UNB e organizou o Sem Terra na África do Sul. Agora ele escreve. Tem os livros, os artigos dele disponíveis. Você tem o movimento Landless, né, de camponeses sem terra na África do Sul. Na China, você tem toda a questão de como você preservar a agricultura camponesa, que mais são 600 milhões. E na Rússia eu estou conhecendo menos, quero conhecer mais depois, mas em todo caso eu sei que quando eles terminaram as fazendas estatais, houve dificuldade de conseguir pessoas para se tornarem camponeses ou proprietários, agricultores familiares. Em novembro eu posso falar sobre isso, que eu vou aprender lá. E uma burguesia associada e multinacional. Com um detalhe, né, é que você tem multinacionais nacionais, ou seja, Petrobras, Vale do Rio Doce, Odebrecht, OAS, as chinesas que estão aí comprando energia aqui no Brasil, as russas eu conheço menos, aí eu conheço menos. Em todo caso, isso é um fenômeno novo, não é só multinacionais cuja sede é Nova York, Londres, Paris. Né? Mas você tem essas outras, isso é um fenômeno muito interessante. Né? Bom, a questão, então, de raças e castas, então, isso dá margem a várias discriminações e racismo, que tem vários coortes, né? Na China, por exemplo, embora você tenha 90% da etnia Han, você tem 10% de outras, mais de 100 etnias, né? Você tem congresso, mas, desde os tempos imperiais, você tem um problema com os Han, tem a questão do Tibete, e tem uma questão, que você falou, né? No sul da China, você tem uma presença, desde 1500, dos muçulmanos. Eu estive agora em Cantão, eu não sabia isso, e todo aquele setor do norte, do deserto de Gobi, que é também muçulmano. Mas quem se gosta disso, tem um livro magnífico do Grusins, que é um historiador francês, chamado O Dragão e a Águia e o Dragão. Então você conhece, né? Que é a conquista exitosa do conquistador espanhol no México e o fracasso do conquistador português que, chegando na China, eles chegaram lá, queriam conquistar, não, você espera o imperador. Eles ficaram um ano esperando o imperador os receber e o imperador os mandou para a prisão. Um ano depois morreram lá. Mas esse livro é brilhante porque o português lá estava preso, não tinha o que fazer, ele fez um diário. Então é muito interessante, você tem um diário. E Macau é um pouco resquício disso. Né? Em todo caso, tem várias discriminações e racismo no continente. Então, há uma consideração da propriedade da terra. A pobreza na China se localiza nas áreas rurais, na Rússia, pouco que eu conheço, acho que sim também. A educação, acho que vimos alguns dados, né? Aquela diversidade da educação secundária brutal, né? Quando você tem na Rússia 94% e na Índia 20% das mulheres apenas, isso choca, o Brasil é 50%, a África do Sul também. O ensino superior, aí, novamente, eu não estou estudando, mas eu vi um dado, né? População com curso superior nos países. Primeiro, 50%, Canadá e Rússia. Né? A França, 30%, Estados Unidos, acho que 20% ou 25%, Brasil, 15%. A China não me lembro. Pois é.
Então vocês veem uma disparidade, quando nós vemos a questão da literatura russa aqui, né, é muito interessante. E, bom, sistema de ciência e tecnologia, etc. Né? Bom, depois educação, isso aqui eu já falei, o IDH já falamos. Então, eu acho que ficou muito claro nesses debates a questão do intercultural. Né? Como, né, óbvio que a gente fala, não, somos pós-coloniais, porque nós criticamos a hegemonia do Norte e do Sul, mas nós somos dominantes culturais no próprio Brasil. Quando você pega um livro de História da Literatura Brasileira, onde aparece o Érico Veríssimo, em regionalismos, onde aparece o Jorge Amado, né? O Guimarães, o pessoal não sabe bem o que fazer com ele. O José Guimarães nem aparece. Então, muitas vezes, nós lutamos isso na universidade. Para você reconhecer, para a professora Soraya chegar a ser presidente da SBE, foi um esforço de 30 anos, até chegar a dizer que nós também pensamos e tal. Então, você tem uma interculturalidade, uma dominação cultural interna aos países, quanto mais a convivência entre eles. Eu tive no Congresso da África do Sul, Sociedade de Sociologia, agora, um mês atrás, e lá eles estavam muito pós-coloniais, dizendo, não, nós vamos ter que valorizar as tradições. Aí tinha um orador, ele falava numa das, acho que são 11 línguas que tinha na África. Falava uma língua, 10 pessoas, que legal, falavam. Mas isso não cria... como é que se faz o contato? Né? Eu digo, no Brasil, se você quiser, nós temos 190 línguas indígenas, mais umas 10 línguas, desde os russos, os poloneses, etc. Você tem várias línguas. Agora, como construir uma língua franca? Óbvio que muitas vezes foi sinônimo de dominação, no caso do português. Lembro que durante a ditadura do Getúlio, durante a guerra, quem falava por italiano ou alemão aqui na zona da colônia era preso, coitado. Ela falava a vida inteira italiano, a vida inteira alemão, ia lá comprar pão na padaria de Caxias do Sul, era preso. Isso aconteceu, tem um estudo sobre isso. E como construir uma língua franca? Por enquanto, eu pensava que era só o inglês, e os vários ingleses, como falava ontem o Bruno, quer dizer, bom, entender o inglês do indiano não é fácil, né? Ou o inglês do chinês, em alguns casos também não, mesmo o inglês, eles devem dizer a mesma coisa de nós, evidentemente. Né? E, segundo me disse hoje o professor, que falou sobre a Rússia, ele disse que na Rússia parece que o francês ainda é mais uma língua comunicante do que o inglês. Eu não sabia. Eu sei que quando tinham os partidos comunistas, todos os países, o francês era muito mais a língua franca, né, porque todos passaram por Moscou, etc. Em todo caso, o inglês e o francês são duas línguas francas. Né? Bom, só que só para nos divertir, se você gosta de romance, eu não li todos os autores, já vou dizendo, mas os principais, Moyan, Bifeiu e Hua, então começa a ser traduzido para o português, o chinês. Bom, a Rússia, além de todos os clássicos, mas eu estou lendo, a Svetlana Alexievich, que na realidade é da Bielorrússia, e ela tem as características que ela faz entrevistas com as pessoas. O Keats, que já esteve aqui na URG, no Fronteira do Pensamento, o Volisoilinka, que é... Inclusive, a URG, acho que demos o título de doutor honoris causa para ele deve vir aqui esse ano. Bom, os brasileiros, e a Índia, que eu nunca li, eu descobri hoje na internet, pelo menos esses três. Esse aqui parece que foi traduzido, Roy, eu também nunca li. Isso é todo um mundo, né, que eu acho muito interessante, que a gente pode... Bom, eu não falei aqui, que eu sei que eu não posso dizer isso de público, mas eu tenho a tal de Netflix, ainda não tem uma Netbrix, mas dentro da Netflix você tem, o Bollywood está lá, que eu não conheço muito, e certamente se a gente furungar você vai encontrar. Que é uma forma de você conhecer as sociedades, né? Bom, da violência eu não quero, afinal hoje é sexta-feira, eu não quero... Eu gostaria de poder copiar o... Tira uma foto. Não estou no celular. Depois eu te mando. Não, isso aí a gente encontra na internet. Deu? Tem esse aí? Ah, legal. Bom, muito rápido essa questão da violência. Isso aqui é a publicação da ONU. A gente fala, não, o mundo, né, homicídio. Isso aqui me chocou muito, esse mapa, né, porque de repente você vê que não era universal. Assim como os direitos humanos não são universais. O professor
o Boaventura de Souza Santos, que a gente também deu o título de doutor honoris causa, vai estar aqui na ILEA, na URG, acho que em 8 de novembro. Ele fala, na tradição africana, na tradição islâmica, na tradição ocidental, talvez dignidade humana seja um conceito mais compreensivo. Né? Teremos que fazer isso em relação aos outros. Mas veja, então é Brasil, Venezuela, México, Colômbia um pouco. África, na África a gente fala África, aquele horror. Bom, é a África do Sul, acho que aqui é a República Democrática do Congo, aqui acho que é Nigéria, se eu bem me lembro. Isso aqui mostra. E se você olhar aqui, indo para lá, vai desaparecendo o homicídio, a não ser aqui, que acho que é Myanmar, vai desaparecendo. Por várias razões. Eu mostrei isso para os chineses e me perguntaram como é que eu explicava isso. Eu não sei, né? Vocês têm que explicar. Mas, em todo caso, certamente há razões culturais nesses países. Acho que o peso das religiões é muito grande. No caso da China, o peso do confucionismo como, né, ideologia de Estado. E talvez o indivíduo, quando você vai para o Oriente, não seja uma figura tão importante quanto na tradição ocidental. Talvez seja muito mais o grupo. Né? Bom, isso tem que ser explicado, tudo, mas é muito interessante ver esses mapas, né? Bom, aqui os números, aqui, então vocês vejam que, vou pegar o último, isso aqui é de 2002 a 10 anos, é só o último. Você vê que, em termos de números, o Brasil é o campeão do mundo, são 60 mil homicídios, e depois a Índia, evidentemente pelo tamanho, né? Mais a África do Sul. E a China lá embaixo. Isso foi uma grande surpresa. Eu acho que não é apenas propaganda do Partido Comunista, tem outras coisas. Então, vocês veem aí que você tem lá. Agora, então, Brasil e Índia, mas em termos de. A gente trabalha com um sobre os 100 mil habitantes, que, né, vocês veem que, na realidade, é a África do Sul e Brasil que estão lá em cima. A Rússia, mais ou menos, mas você veja, os dois países lá embaixo. Né? A Índia eu não conheço, mas eu fui 6 vezes à China. Eu me lembro que as pessoas vão na praça, agora, Cantão, em fevereiro, fui com um amigo. A gente, sábado à noite, todo mundo no centro da cidade, comendo sorvete, dançando. Eles gostam muito de vão nas praças e dançam, as crianças comendo, correndo, as famílias, coisa que a minha geração fazia quando eu tinha 15 anos na Rua da Praia, sábado à noite. Toda a cidade chinesa que eu fui, eu vi as pessoas muito tranquilas, muito pouca polícia na rua. Tinha um problema de trânsito, aquele trânsito às vezes é meio confuso, mas o Vitor tem essa experiência também. Bom, as cidades, né, a violência é uma questão de cidade, né, uma questão urbana. Vocês veem aí Cape Town, que é também a cidade mais rica da África do Sul, onde estão muito mais os africanos. Aqueles vinhos bons que vocês tomam da África do Sul vêm todos de lá. O inglês difícil, mistura. Né? Então você vê aqui Cape Town e depois vai Brasil, até a grande Porto Alegre, né? Depois Durban, que é uma cidade rica também, Joanesburgo, Rio de Janeiro, você vê que Moscou, que é ridículo comparado com Porto Alegre, né? E depois vai, né? Coisa 0000. Né? Então, realmente é um problema essa violência urbana. E aqui, primeira vez que eu vi isso, embora aquela redução do homicídio, quando você vai para feminicídio, né, a violência contra a mulher, mesmo que os números não... Mas esse é o gráfico da ONU, eu fiquei muito... Os números, em termos de Ásia, óbvio, o chinês lá me recebeu no centro BRICS da Fudan University, não, mas aqui a Ásia começa em Israel, vai até a China, então tá bem. Mas, em todo caso, tem uma questão que depois ficou muito desvelada no caso da Índia, que, né, a Aline colocou à disposição de vocês não sei se eu não consegui ver, né, o filme aquele, a Mulher da Índia, né? Eu acho que está inteiro, são 40 minutos, mas em todo caso, isso desvelou algo que não aparecia, né? Então, é uma questão importante, seja na estatística, seja no noticiário de jornal.
aqui as taxas, né, vocês veem que o Brasil comparado com a Rússia, em termos de taxas, a gente aqui não tinha o dado, a China também só tem o dado para Hong Kong. Em todo caso, é um problema a questão da violência contra a mulher. E, finalmente, há um padrão carcerário que nós chamamos, né, punitivismo. Né? Quem quiser, dia 31 tem a tese da minha orientanda, Liciane Barbosa, sobre isso. Você vê que tem um padrão, né? Os 5 grandes países onde tem maior encarceramento, o primeiro, Estados Unidos, mas depois você tem China. Haveria que acrescentar uma população que eles chamam prisões administrativas, que é algo que vem ainda do regime comunista, que está desaparecendo, mas eu não tenho dados mais gerais. Aqui são dados, acho que da Universidade Inglesa, que trabalha com isso. Federação Russa, Brasil, Índia, né? Então, você tem um padrão de resolução dos problemas, pretensa resolução dos problemas pelo encarceramento. Aí os números, né? Embora as taxas, evidentemente, sejam muito variadas, né? Claramente, aqui a Índia sairia do padrão em termos de taxas. Bom, isso aqui eu achei muito engraçado. O presidente na China, o pessoal nunca tinha ouvido falar em máfia chinesa. Acho que por isso que eu não ganhei o presente do diretor do centro. Eu levei uns presentes solidários para ele, não me deu nenhum. Mas você tem isso, né? Tríades, onde se falou aqui nas famílias russas, o Brasil os comandos, na Índia eu não achei, e uma máfias na África do Sul. Então, há uma transnacionalização. Bom, em termos de pensamento, aqui não foi falado, mas a professora Nishang veio aqui, tem um livro que estava vendendo ali, até chamado Pensamento Chinês, genial, né? Ela pega os 30 séculos, e ela, quando ela entrou no Collège de France, ela é francesa, ela dizia que a sinologia, então, foi criada isso, para você não incorporar na filosofia o pensamento chinês, você criou a sinologia. Não, eles são outros, uma forma de exclusão. O orientalismo, depois toda a crítica foi discutida aqui. No Brasil, eu reporto o movimento modernista de 22, a antropofagia, e quando o pessoal fala do pós-colonial, eu rio muito, porque eu aprendi sociologia, sempre foi pós-colonial, desde o início. O Stan Fernandes, nós começamos ali em 68, sempre foram pós-coloniais, né? Sempre tentaram pegar os grandes pensadores e interpretar o Brasil. E, evidentemente, depois eu fui ler o Oswald de Andrade, Mário de Andrade, etc. E a ideia de como construir uma sociologia crítica mundial, que tarefa Soraya vai fazer. E os grandes dilemas, que eu acho interessante, bom, primeiro são sociedades complexas, evidentemente, né? Com isso nós estamos dizendo que nós estamos saindo muito daquela primeira visão do comércio internacional, do crescimento do PIB, que eu acho que o BRIC era isso, o crescimento do PIB e comércio internacional. É muito mais do que isso, embora isso seja importante. As questões das transformações, né? Hoje a professora Soraya bem demonstrou, termos de direitos sociais, serviços de seguridade, proteção social, são transformações simultâneas dos vários países em determinados momentos. A questão de um capital financeiro global, que evidentemente, com essa diferença, né? O Brasil hoje tinha até pouco um dos diretores do Fundo Monetário Internacional era brasileiro, Paulo Nogueira Batista, até com uma visão bastante crítica. Hoje ele é um dos diretores do Banco de Desenvolvimento em Xangai. E aqui entram as multinacionais. Bom, toda então a questão que, mesmo, eu perguntei lá para o pessoal dos russos que estavam lá na África do Sul, como é que são as políticas na Rússia? Não, é uma combinação de políticas de liberalização, neoliberais, com políticas de Estado, políticas de welfare state. Há uma combinação. Mesmo no Brasil, todo fica Temer, ou sai Temer, não interessa, você tem essa combinação, né? E nos vários países também. Não só, quer dizer, tinha um pessoal que dizia, não, a China são todos um neocapitalismo liberal. Não é verdade. Mesmo a Rússia, pelo menos os professores mostraram, houve aquela conjuntura do Yeltsin, né? do vodka liberalismo, uma coisa assim. E agora já mudou. Então você tem, pelo menos, tensões, né? E a questão da multipolaridade que continua, né?
vamos ver a nossa próxima reunião agora, semana que vem, lá em Xiamen. E eu acho, isso aqui, o Sociedade da Barreira e eu fizemos um artigo, vai sair em Montevidéu. Na América Latina, eu acho que tem um pouco, e talvez a gente possa pensar para os BRICS, você tem um ciclo de desenvolvimento includente, que eu acho que no Brasil começou na nova República e se acentua com o Fernando Henrique Cardoso, se consolida com o Lula, e depois tem uma crise com a Dilma, que não exclui políticas neoliberais, não exclui uma reforma do Estado, mas tem uma ideia de inclusão, que eu acho que o Bolsa Família, o aumento do salário mínimo, né, etc., o aumento da universidade no Brasil de 2,5 milhões para 7,5 milhões de estudantes, das públicas de 1,5 milhão para 3,5 milhões de estudantes, etc., mas convive com o neoliberalismo econômico. Agora, eu acho que tem então, um ciclo, eu vou chamar de desenvolvimento includente, e é um ciclo de neoliberalismo econômico com conservadorismo social. Então, é um pouco... E aí eu acho que você pode colocar na América Latina, pensar desde os governos mexicanos, principalmente desde o Fox, na Colômbia, nos governos no Peru, no Macri na Argentina, e talvez, eu acho que é uma tensão, acho que, pelo que eu entendi dos 5 países, nenhum ainda fez uma opção por um modelo de desenvolvimento ou outro. Na realidade, você tem tensões com pesos diferenciados. Isso aqui isso é muito interessante, né, do ponto de vista da análise, porque isso está acontecendo hoje, né? Vai acontecer amanhã. O jornal de amanhã vai falar disso, o jornal depois da manhã vai falar disso, etc, etc. E aí, claramente, eu recomendo, quando se falava no RT, né, a gente tem que ler esses outros, né, tem que ler o China Daily, é grátis. Aqui eu leio 5 jornais por dia. Né, e isso está ali, disponível. A gente tem que ler essas várias fontes de informação. Né. A verdade sempre estará mais adiante, mas em todo caso. Bom, já falamos na questão das universidades, como isso vai abrir oportunidade, ela perguntou, acho que está se abrindo, está em acontecer. Né? Bom, isso aqui eu já tinha mostrado a primeira vez. Bom, os estudos avançados, nos 5 países tem pelo menos um, né? Tem na Índia, tem na Sul África, tem 8 na China, em Moscou acho que tem 1, no Brasil somos 7, pode ser um outro espaço, né? Também. Bom, aqui uma amiga nossa, que era amigo, virou amiga, que é da Connell, ela é da Austrália, 2007, faltou. Ela escreveu um livro chamado Southern Sociology, né, que é muito interessante. Ele era americano, daí ele vira ela, vai para a Austrália, e ela faz um livro sobre a Southern Sociology, lendo, né, todo esse pessoal. Então ela, né, critica a racionalidade do Oeste. Bom, então como se fazer uma nova ciências sociais, né, né, que tenha um rigor intelectual, que tenha isso, e que podem transformar, né, os pensamentos. Nas várias ciências, nas hard science, a presença desses países é muito grande. Né? Você falou, inteligência artificial, né, se você pegar em software, computer, você vai nos encontros internacionais das várias ciências, os professores me contam muito, você tem uma presença muito grande desses países. Né? Como eu falei, na área de sociologia, que eu conheço mais, nos últimos 20 anos que eu vou a esses congressos, esses 5 países estão, menos a África do Sul, evidentemente, mas China, Índia, Brasil e Rússia, o único que publicam livros em inglês é a sociologia, nós levamos 2 sociologias em inglês, e os russos. Depois não deu mais para fazer. Mas tem uma presença dos BRICS do mundo intelectual. Era isso.